O Quilombo Vista Alegre, em Alcântara, no litoral do Maranhão, está sofrendo uma violenta ordem de despejo. Segundo os quilombolas, militares da FAB, da Força Aérea Brasileira, lotados no centro de lançamento de Alcântara, integrados a militares da Polícia Federal, invadiram o quilombo, atirando contra mulheres, crianças e idosos com balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo. Hoje é dia 11 de abril, eu me chamo Ana Nascimento e está no ar o boletim de notícias do programa A Propósito. Saudações de Nova Democracia a todos que nos acompanham. Está no ar mais um boletim de notícias do programa A Propósito, que situará você, nosso leitor e nosso espectador, acerca das notícias mais relevantes do dia. Não esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar e de deixar seus comentários. E a propósito, aproveite para contribuir com a nossa tribuna popular, democrática e independente, visitando a lojinha de AND, lá você encontra produtos exclusivos, e também com o nosso Catarse. A gente também tem aqui no canto da nossa tela um QR Code que você pode fazer Pix e está contribuindo com a nossa luta para a gente se permanecer de pé no nosso compromisso, de estar propagandeando e estar noticiando a luta das massas no nosso país e também no mundo. Como eu falei no início, o Quilombo Vista Alegre, lá em Alcântara, no Maranhão, está sofrendo uma séria e violenta ordem de despejo. São mais de 50 famílias que estão vivendo no Quilombo Vista Alegre e a região de Alcântara, por si só, abarca mais de 200 comunidades quilombolas, que dão conta de mais de 3.300 famílias, que estima-se ser mais de 22 mil pessoas vivendo nessa localidade. A área ela é considerada a maior área do país, de comunidades quilombolas. Essas pessoas elas têm resistido há mais de 40 anos contra as investidas dos militares, que lá em 1983 inauguraram o centro de lançamento de Alcântara, e desde então, durante o regime militar, tem promovido remoções, perseguições, enfim, expropriações das terras desses quilombolas que vivem nessa região. Basta a gente ver que nesse último dia 10, essas pessoas foram vítimas dessas investidas dos militares da FAB e da Polícia Federal, que chegaram lá atirando, tacando bomba contra essas pessoas, realizando essa ordem de despejo criminosa. E além de ser um crime contra as comunidades quilombolas da região, a base de Alcântara também é um crime contra a soberania nacional. Basta a gente lembrar que lá nos idos de 2019, esse Congresso corrupto assinou uma concessão, um acordo de cessão da base de Alcântara aos Estados Unidos e prevê também a proibição do Brasil de acessar a tecnologia aeroespacial dos Estados Unidos, proíbe também que o país tenha acesso à tecnologia de ponta de qualquer país com o qual venha a ter algum tipo de acordo no futuro. E isso impede, além de desenvolver militarmente e também os meios de comunicação comercial, para uso comercial, impede também uma maior vigilância das fronteiras, pesquisa de subsolo, vigilância ambiental, previsão do tempo, enfim, outros serviços. Ou seja, a base de Alcântara está ali a serviço, uma base dos Estados Unidos no nosso país, e tem servido aos interesses dos militares do nosso país e também dos imperialistas yanquis. Ou seja, toda essa expansão que tem sido feita aí para as terras dos quilombolas tem servido aos interesses do imperialismo yanqui. E é uma coisa que tem que ser denunciada com veemência, e a gente não pode deixar passar batido. Outra matéria relevante que tem que causar o nosso repúdio é o assassinato do camponês Lindomar Dias de Souza em São Félix do Xingu, lá no Pará, durante a madrugada da Páscoa. O Lindomar ele foi assassinado por pistoleiros numa emboscada na estrada vicinal de Toenzinho, em São Félix do Xingu. O Lindomar era morador de uma ocupação chamada Divino do Pai Eterno. O crime aconteceu, segundo denúncias da CPT e dos camponeses, à 00h30 da madrugada desse último domingo para segunda, como retaliação aos camponeses que tentaram retomar 2 casas que eram suas e que foram griladas por pistoleiros.
Uma dessas casas, inclusive, era do Lindomar, que foi assassinado, foi jogado na beira de estrada por esses pistoleiros. A morte de Lindomar, segundo denuncia a própria CPT, é decorrente de uma série de eventos que já aterrorizam os camponeses da região por ação dos pistoleiros e dos latifúndios locais, e que há pelo menos 15 anos já tem sido denunciado pelos camponeses todas as ameaças que eles têm sofrido, e o velho Estado também compartilha aí dos interesses dos latifundiários, uma vez que negligencia os interesses desses camponeses. Ou seja, nada novo do que a gente já tem trazido a pelo menos todos os episódios que a gente tem feito aqui no A Propósito, né? A luta camponesa tem avançado no nosso país em parte e muito em parte por conta do que tem acontecido com camponeses como Lindomar, assassinatos, emboscadas, grilagem de terra. Então nós temos que denunciar e repudiar com veemência todas essas investidas do latifúndio que tem sido aí apoiado em larga escala pelo velho Estado e por esse governo de turno. Por sua vez, o senhor Luiz Inácio reafirma sua aliança já de longa data com os latifundiários do nosso país. Nessa última segunda, por exemplo, ele encheu de elogios o seu ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, e emplacou como o ministro mais otimista que ele já teve. E esse comentário se faz em meio a toda a repercussão que teve da viagem de uma comitiva de latifundiários que foi à China entre os dias 23 e os dias 29 de março. Entre os ilustríssimos latifundiários que estavam nessa comitiva, estavam os representantes da JBS, da MAGE e da Suzano Papel e Celulose, que nós já tratamos aqui. Esses 3 representantes do agronegócio foram apontados, segundo apurações da revista Piauí, por responderem por crimes ambientais. E os camponeses também que estão em luta no nosso país denunciam outros crimes cometidos por esses latifundiários. A MAGE, por exemplo, por trabalho escravo desde a década de 80. A JBS, que é o maior processador de carne no mundo, responde também por condições desumanas nas quais os seus trabalhadores estão submetidos e também por 37 multas ambientais pelo IBAMA, estimadas em mais de 26,7 milhões de reais. E a Suzano está envolvida diretamente no caso que a gente já noticiou aqui, em relação às tomadas de terra que têm sido realizadas no sul da Bahia nos últimos meses, no qual, inclusive, o ministro do Desenvolvimento Agrário afirmou que não tinha dinheiro para fazer a reforma agrária na qual os camponeses estavam exigindo as terras da Suzano, e o ministro aí da Agricultura pediu no mesmo dia 1 bilhão de reais. E só para a gente concluir essa matéria, o crédito rural atingiu cerca de 55 bilhões de reais só nesses 3 primeiros meses, nesses 100 primeiros dias do novo governo de turno. Ou seja, fica aí patente para quem quiser ver se esse governo está se aliando aos latifundiários ou se ele está se aliando, né, à luta camponesa. E em seguida, né, uma coisa que tem que saltar os nossos olhos e tem que encher a gente tem que vibrar, né, é que cerca de 1.300 trabalhadores técnicos da tecnologia da informação iniciaram e realizaram a primeira greve dessa categoria no nosso país, na cidade de São Paulo. E eles são trabalhadores da mega empresa de tecnologia Quintes. E esses trabalhadores se mobilizaram pela exigência do pagamento dos salários que estão em atraso e também contra ataques aos seus direitos trabalhistas, tais como direito às férias que não tem sido realizado, vale-refeição, alimentação, vale-transporte, reembolso por quilômetro rodado, banco de horas e depósito do FGTS. A Quintes opera no Brasil, terceirizando serviços de tecnologia para empresas como a Natura, o Banco Santander, Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, assim como para órgãos do Ministério da Justiça e também do STF.